Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os povos da América. Lembrando que esses povos são os povos nativos que viviam aqui anteriormente à chegada dos europeus e ao processo de colonização que se iniciou com as grandes navegações, conforme nós já estudamos. Então, vamos lá. Pessoal, eu destaquei aqui alguns detalhes sobre a ocupação da América para a gente entender de onde vieram aqueles povos, aquelas culturas, certo? A história desses povos, ela já existia e de alguma forma ela já era registrada quando os espanhóis dominaram a América Central, por exemplo. Ok? Então, a gente não pode ter a impressão de que a história, o registro das ações desses povos depende da chegada dos europeus e das relações com os colonizadores. Eles já tinham uma história anterior, eles já tinham complexas culturas que se desenvolveram e até desapareceram muito antes dos descobrimentos, entre aspas. Nós vamos falar sobre esses termos que nós usamos nos nossos estudos também. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, essa história não começa com a chegada dos europeus no século XV, conforme nós já compreendemos na unidade sobre grandes navegações, o motivo pelo qual os europeus partiram em direção às viagens oceânicas, ok? E acabaram chegando a um novo continente, novo para eles. E com isso, eles também chamaram aquele território, este território, na verdade, de América. Recentemente, pessoal, surgiram novas teorias sobre quando os seres humanos teriam ocupado o continente americano. A gente já comentou isso em sala, inclusive. A teoria que durou mais tempo, digamos assim, que foi discutida por mais tempo, talvez, colocava os seres humanos no território americano há cerca de 10 a 12 mil anos atrás. Mas novas evidências arqueológicas acabaram sugerindo que os seres humanos haviam chegado aqui há muito mais tempo, talvez há 50 mil anos. Essa teoria é mais recente, conforme eu coloquei aqui, mas as evidências são muito fortes. Existe uma conclusão final sobre isso? Não. Né? Mas isso já foi constatado. A evidência com essa idade já foi constatada, inclusive na região do Nordeste brasileiro. Ok? Então a gente precisa ter isso em mente. Os seres humanos já estavam aqui, já se desenvolviam aqui há muito tempo. A gente precisa considerar ainda que não se sabe por completo, ou não tem, a gente não tem uma teoria final de como eles chegaram aqui. A gente sabe qual é a teoria mais aceita, que é a teoria Clovis. A gente falou um pouquinho sobre isso na sala de aula, ok? Ela diz que os povos que habitaram a América teriam vindo pela Ásia. Essa é a teoria mais aceita e não é uma teoria que foi excluída pela teoria mais recente. É uma das possibilidades. Então a gente precisa, em primeiro lugar, saber disso. Os povos americanos ou nativos, conforme o nome, né? A gente pode usar diferentes nomes nessa situação, já estavam aqui há muitos séculos, ok? Há milênios até. Seguindo adiante, pessoal, eu queria reforçar com vocês a questão das palavras que nós usamos e a historiografia. Lembrando que a historiografia, para o nosso entendimento aqui, é a forma como os historiadores e a sociedade em geral narra a história, os eventos do passado e pensa, reflete sobre esses eventos, ok? Sobre, na verdade, aquele conjunto de fatores que nós chamamos de processo histórico, certo? E aí, se a gente for refletir sobre isso, tem uma série de palavras que, na verdade, marcam a narrativa dos europeus e apenas a narrativa dos europeus, porque nós não temos de forma organizada
até porque muitos desses povos nativos não tinham um sistema de escrita, como eles perceberam esse processo histórico de chegada, conquista e colonização por parte dos europeus. Então, se a gente for refletir sobre isso, o próprio nome América foi dado por quem ao continente? Foi dado pelos europeus em homenagem a um dos grandes navegadores do século XV, que é o Américo Vespúcio, certo? Então, esse nome foi dado por quem a quem? Foi dado pelos europeus a esse novo mundo encontrado naquela época. Quando a gente pensa em novo mundo, ele era novo para quem? Novo para a Europa. Então, esse também é um termo que marca apenas um lado da história, certo? Índios, como ficaram conhecidos os povos nativos de maneira geral que habitavam a América. Por que eles assumiram, né? Na verdade, eles não assumiram. Porque foi dado a esses povos o nome índio? Porque alguns navegadores, como o próprio Cristóvão Colombo, teoricamente o primeiro a chegar aqui no final do século XV, achou que havia chegado às Índias, certo? E daí o nome desses povos, de maneira geral, ficou marcado na história dessa forma e é utilizado até hoje. Existe outra forma de se referir aos povos que existiam aqui anteriormente à chegada dos europeus? Com certeza, nós podemos falar povos nativos ou ainda nós podemos procurar o nome com o qual aquele povo se identifica. Isso nem sempre é fácil de encontrar, mas na maioria dos casos nós conseguimos saber o nome que eles dão a si mesmos. Então, na verdade, existe uma infinidade de povos com diferentes nomes e culturas espalhados pelo continente americano à época da chegada dos europeus. Nós vamos ver no mapa já já. Outra expressão que também pode ser alvo de uma problematização, ou seja, nós podemos perceber um problema nela, uma crítica, podemos fazer uma crítica, um questionamento, é o descobrimento da América. Quem descobriu o quê? Novamente, os europeus foram aqueles que descobriram, porque era algo novo para eles, ok? Então, a gente precisa refletir em como tudo que a gente estuda é marcado pela narrativa de apenas um lado, ok? E por que nós estudamos dessa forma? Por que nós estudamos tanto a Europa? Nós também já discutimos isso. Nós temos uma herança cultural histórica desses povos colonizadores, mas é importante conhecer também a questão dos povos nativos que já estavam aqui, certo? O descobrimento da América, portanto, relaciona-se ao processo histórico narrado do ponto de vista dos europeus. Isso a gente já entendeu, ok? Então, observe como todas as expressões, todas as palavras refletem um ponto de vista específico. Seguindo com essas ideias, pessoal, a gente vai discutir aqui o que o nosso livro didático chama de povos pré-colombianos. Nós vamos fazer o que aqui, então? Nós vamos fazer uma problematização. Nós vamos enxergar um probleminha com esse nome, porque esse nome revela, novamente, uma única perspectiva, ok? Por que eu vou repetir muito isso, pessoal? Porque a gente precisa entender esse raciocínio. E a gente precisa entender que muitas coisas que nós sabemos hoje sobre esses povos nativos, na verdade, vêm das fontes europeias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser induzido a tirar uma série de conclusões que podem ser equivocadas. Mas professora, como é que eu vou saber, como é que eu faço para conhecer o outro lado da história? Existem estudos recentes sobre isso, ok? Existem formas até mesmo de recolher narrativas que são transmitidas oralmente. É o mesmo caso que nós vimos entre os diferentes povos africanos, que não tinham o hábito, não tinham a tradição de registrar por escrito os processos do passado, o que aqueles povos viveram no passado, ok? Mas existe sim uma forma de recuperar isso. Mas, querendo ou não, nós contamos com evidências arqueológicas e muitas vezes elas são escassas. Então, nós fazemos o nosso melhor aqui para entender melhor essas culturas, certo? Então, pré-colombiano, observe o nome, é anterior a Cristóvão Colombo. Novamente, é um nome dado pelos europeus a esses povos que
de uma forma geral, não estavam muito preocupados com como eles se autodenominavam, como eles chamavam a si mesmos, qual era o nome de cada um desses povos, qual era a cultura, certo? Os europeus tinham um interesse mais evidente em dominar o território e explorar os seus recursos. Então, eles não estavam realmente preocupados com as culturas nativas e como elas se percebiam ou como elas percebiam toda aquela conquista e dominação. A gente sabe que esse processo foi muito conflituoso, foi muito marcado por violência, porque os europeus estavam em busca de algo específico e eles utilizaram de todas as estratégias para conseguir o que eles buscavam, certo? É essa basicamente a história da colonização. E aí, mais uma expressão aqui, pessoal, que nós vamos usar, que o livro usa em algumas situações, é só para a gente entender como a história ficou marcada nesse processo. Nós temos o período pré-colonial, ou seja, anteriormente ao início da colonização, quando esses povos viviam e dominavam o continente, cada um em sua região, certo? E o período colonial, que já é marcado pela relação colonial com os europeus, ou seja, entre povos nativos explorados e povos europeus exploradores, os colonizadores. Agora a gente vai começar a falar sobre os povos nativos propriamente ditos. A gente vai ter uma aula só sobre os 3 principais povos da América Central e parte da América do Sul, que é o caso dos Incas, ok? E a gente vai entender como é que esses povos se desenvolveram e um pouco da origem deles. Então, pessoal, quando os portugueses, os espanhóis e os ingleses, lá no século XVII, chegaram à América, pensando no século XV, porque até o século XVII nós temos aí 200 anos aproximadamente, nós temos uma população de aproximadamente 50 milhões de pessoas no continente inteiro, ok? Então, longe de ser um território vazio, certo? Nós consideramos como marco temporal, ou seja, aquela data que nos serve de referência, o ano de 1492, quando Cristóvão Colombo chega a uma das ilhas do atual Caribe, certo? Então, o território não estava vazio, diferentes culturas, as pessoas vivendo a sua vida. Como eu já disse, é importante reforçar, não existia um único povo, não existia uma única cultura, muito menos as 3 que nós vemos agora. Existiam milhares de etnias com culturas, línguas e formas de organização diferentes entre si, distribuídas pelo território do continente. Claro que eles eram muito diferentes entre si, como eu disse, né, milhares. Alguns eram seminômades, nômades e outros já eram sedentários. E aí, pessoal, a gente precisa fazer essa diferenciação aqui e entender essas expressões. Quando um povo nômade, ele migra conforme a sua necessidade de sobrevivência. Então, ele se instala num determinado local, quando o recurso natural para a sua sobrevivência esgota, ele se muda. Existem ainda os povos seminômades, que eles se mudam com menos frequência, porque eles conseguem exercer um mínimo controle sobre a natureza, gerando alguns recursos. Já os povos sedentários, eles são fixados num único local, porque muito provavelmente eles têm o domínio da agricultura, ou seja, eles conseguem alterar a natureza e fazer com que a natureza ofereça a quantidade necessária de alimentos. Por esse motivo, eles não têm a necessidade de ficar se mudando para sobreviver, ok? Porque eles têm o conhecimento de como manipular os vegetais e, com isso, produzir alimentos, além de irrigação, a forma de talvez controlar os rios, controlar a cheia dos rios, sistemas de canais e etc, ok? O que esse conhecimento dos povos fixos, dos povos sedentários gerou? A população vai crescendo e à medida que a população vai crescendo, a sociedade vai se tornando mais complexa. Essa sociedade cada vez mais complexa pode gerar, sim,
o processo de urbanização. O que seria isso? Seria o desenvolvimento de verdadeiras cidades. E isso, de fato, estava aqui na América, principalmente na América Central. Então, é perfeitamente possível falar de grandes cidades na América Central, muito bem urbanizadas, até mesmo muito bem planejadas, com grande infraestrutura. Eu já vou explicar o que seria a infraestrutura dessas cidades, ok? Então, por aqui, pessoal, a gente já começa a perceber que aquele discurso, aquela fala, que às vezes a gente até vê em alguns livros, em algum outro filme, alguma coisa assim, qualquer coisa que a gente possa se deparar na nossa vida diária, de que os povos nativos americanos, na verdade, eram muito primitivos. E isso tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode falar, sim, em povos que viviam de uma forma mais simplificada, com uma organização menos complexa, nômades, não eram fixos, mas isso não significa dizer que nós estamos desqualificando ou diminuindo aquelas culturas, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cada povo com a sua cultura, nenhuma melhor ou pior que a outra, apenas diferentes. Claro que isso se altera com o tempo e algumas práticas culturais são superadas. A gente vai ver isso na próxima aula, ok? Aqui, pessoal, eu coloquei um mapa para vocês, para a gente se localizar aqui. Onde estão esses povos que nós vamos estudar agora? Até alguém me perguntou sobre o trabalho, pessoal, que eu passei esta semana para vocês, é o quadro comparativo dos 3 principais povos, maias, incas e astecas. E quando eu pedi para você colocar a região, é isso que eu quero dizer, ok? A região onde se localizam esses 3 principais povos. Então, aqui nós temos ali na região do México, quase fronteira com o atual Estados Unidos, o Império Azteca. A gente pode falar que os astecas eles atingiram um status de império porque eles acabaram crescendo na sua região e acabaram dominando outros povos. Então, por isso a gente fala império. Nós temos os maias, que é um povo que já era dominado e não dominante quando os espanhóis chegaram nessa região. E nós temos aqui na América do Sul o Império Inca. O Império Inca também se expandiu e por isso ele pode ser chamado dessa forma. Ele é chamado dessa forma por muitos historiadores. Existem outros povos, pessoal, inclusive os povos na região do Brasil, ok? Mas os povos nativos do Brasil é outro capítulo, certo? Então, para quem tinha dúvida em relação à região desses povos, aqui está o mapa para te ajudar a localizar. Algumas informações a mais sobre os povos nativos. Muitos desses povos, eles deixaram vestígios do conhecimento que eles desenvolveram quando eles habitavam a América, ok? Esses povos, em geral, não tinham um sistema de escrita. Existe sim um sistema de escrita utilizado pelos maias, a gente vai ver depois, ok? Então a gente não pode falar que não havia em nenhuma região da América, mas a maioria dos povos não possuía um tipo de registro escrito. De qualquer forma, pela arqueologia, nós conseguimos perceber os vestígios, os traços deixados por essas culturas no passado, certo? E aí, pessoal, a gente vai falar dos maias e dos astecas da América Central. Essa região da América Central, ela pode aparecer nos livros, no material, como Mesoamérica. Então, Mesoamérica e América Central são sinônimos. Os povos daquela região desenvolveram-se em sociedades urbanas com grande infraestrutura. Falei que eu ia explicar para vocês. A infraestrutura, pessoal, é tudo que existe numa cidade, numa sociedade ou comunidade com a função de organizar e facilitar a vida das pessoas. E normalmente uma infraestrutura é considerado o mais básico de tudo. Por exemplo, ruas e vias pavimentadas, sistema de saneamento, distribuição de água. Então, para nós pode parecer muito básico, mas isso era um avanço muito grande para a época. Principalmente se a gente pensar, por exemplo, ali nos anos até anteriores ao nascimento de Cristo, que é sempre a nossa referência temporal. Então, quando os espanhóis chegaram,
conquistaram a Mesoamérica, os astecas inclusive, eles se depararam com grandes cidades muito bem organizadas e estruturadas. E essas cidades já existiam quando não havia o mesmo nível de organização na Europa. Então é interessante nós observarmos isso. Esses povos também se organizaram em estados. Nós sabemos, pessoal, que o estado nada mais é que uma forma de organizar a sociedade. E essas sociedades cresceram tanto e ficaram tão complexas que elas precisavam de vários níveis de organização. Então, existia até mesmo uma burocracia, funcionários do Estado, organizar a colheita, organizar o trabalho, quem faz o quê. Então, é por isso que nós falamos do nível de complexidade dessas culturas. Havia, por exemplo, cobrança de impostos, serviços públicos e etc. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês fotografias que foram retiradas do Fundo de Monumentos, ok? Essas fotografias, elas referem-se a um complexo, a uma ruína, que a gente pode falar dessa forma, uma ruína, a um vestígio de uma dessas civilizações do passado na região do atual Peru. Essa construção ela é mais antiga do que a cultura inca e ela tem aproximadamente 2.200 anos. Isso provavelmente foi um complexo de observação dos astros, principalmente do Sol, e a partir dessa observação do Sol, essa cultura que ainda não tem um nome, por ser muito antiga e por ter deixado poucas evidências que nos ajudam a compreendê-la, viveu, provavelmente as pessoas habitaram esse complexo entre 500 e 200 a.C. Esse local foi construído, como eu disse, por uma cultura que é desconhecida pelos arqueólogos, porque não é a cultura inca. Por que eu coloquei isso para vocês? Para a gente ter uma noção do tanto que esse tipo de organização, esse tipo de desenvolvimento material, o que é material? Por exemplo, uma construção é material, ele existe concretamente. Já existia na América muito antes da chegada dos europeus, certo? E aí, pessoal, eu queria falar um pouco para vocês sobre a cultura olmeca. A cultura olmeca é considerada por muitos arqueólogos e historiadores uma espécie de mãe das outras culturas da América Central, incluindo a cultura maia e a cultura asteca, ok? Os olmecas, eles se desenvolveram bastante a partir de 1200 a.C. E aí eles se sobressaíram na região do atual Golfo do México, ok? E eles tiveram esse destaque muito antes dos maias. Então, eles são mais antigos ainda do que os maias, porque os maias já estavam bem desagregados, bem enfraquecidos, quando os conquistadores espanhóis chegaram à América. Então, os olmecas são mais antigos ainda e eles contribuíram muito com a cultura da região, certo? Inclusive, eles começaram a desenvolver um sistema de comunicação que alguns estudiosos não chamam de escrita, outros chamam de escrita, que se chama sistema pictográfico. O que significa isso? Que, por exemplo, se eu quero inventar um símbolo para a palavra jaguar, eu vou tentar desenhar o jaguar. E aí, colocando os símbolos todos juntos, por exemplo, numa pedra, gravando esses símbolos numa pedra, eu consigo passar uma mensagem. É por isso que a gente fala de sistema de comunicação e talvez não de escrita. E pictográfico, porque tem a ver com a figura. Então, você representa exatamente o que você quer comunicar, certo? E esse sistema de comunicação, depois ele foi desenvolvido, ele foi levado adiante pelos maias, e aí sim a gente já fala num sistema de escrita, certo? E aí, pessoal, na próxima aula a gente vai falar somente dos 3 povos abordados na unidade, que são os maias, os incas e os astecas. Por enquanto é só isso. Ainda tem aqui, eu coloquei para vocês uma escultura olmeca, para vocês terem uma ideia de como essa cultura também já era desenvolvida e se desenvolveu muito entre os anos 1600 a.C.
Agora sim. E aí, pessoal, o que, que a gente vai fazer? Agora nós iremos para o Classroom. Como sempre, vocês respondem a perguntinha e, se tiverem dúvidas, pode mandar. Hoje é só isso. Até a próxima.